E aí a Domitila, ela procurava mulheres de rua, né? Prostitutas e tentava ajudar elas, tirava elas da rua, tentava procurar um casamento para elas. Então, por essa razão também, ela conseguiu mudar a vida de muitas mulheres e ela virou uma santa popular hoje. No Cemitério da Consolação, você vê lá Você muitas entra pessoas. no cemitério, a primeira já tá ali, né? Sim. E o da frente é o admirador dela, né? Sim, o Mário Zan. Mário Zan. Que cuida do... Os direitos túmulo. autorais dele cuidam, né? Sim. Tem descendentes da Domitila? Não sei se tem. Tem sim. Tem. Existem bastante descendentes da Mas Domitila. não tão ricos, não. Então, eu estava conversando com uma descendente dela e ela falou assim que de toda a linhagem da família, a que foi mais rica e que ascendeu foi a Domitila. Depois dela... Aí teve muita briga por causa de herança. Tem a Condessa de Iguaçu, a filha dela, sim, que também, ladeira abaixo. Sim, parece... A história dela é triste. Sim, da Condessa de Iguaçu. Já de Goiás, né? Já teve um final diferente. Mesmo assim, quando ela descobriu, ela ficou muito triste. Sim. Eu vou fazer a conexão com a Duquesa de Goiás, porque eu vou chegar na Amélia de Leuchtenberg. Vamos lá. Então a Domitila, vamos lá. Para deixar claro, a Domitila foi uma santa e uma pecadora. Sim. Analisando com o século XXI, precisa chamar ela de vaca mesmo. Uma vaca, uma piranha. Tudo vai ser o Cláudio vai. A Domitila tem um grande... Foi uma piranha. Haters, assim, bastante haters. Eu sou um dela, por causa da Leopoldina, que eu sou apaixonado pela Leopoldina. Sim. Só que se voltar pro século XIX, os homens traíam mesmo e, tipo, sim, era agressão, comum. batia. Só o que eu acho que ela fez, o que ele fez de errado, foi pôr a Domitila acima do Império e acima de todos. De tudo, da Leopoldina, de todos. A questão do respeito com a Leopoldina foi algo que eu acho, muito. E ele também colocou, até que ele era uma pessoa muito bem querida no Império Brasileiro. Sim, ele era do povão. Ele era do povão. Ele tomava banho todo dia, era um monarca diferente. Ele não gostava daquela roupa de gala, de protocolo. Ele ia no meio das coisas de tomar a famosa bebida, cachaça, ele ficava no meio do povo mesmo. Então, cachaça ele evitava. Ele evitava? Ele evitava. Ele evitava tomar. Ele escrevia. Porque se ele normal já era daquele jeito, imagina se ele bebesse, Mas né? ele era muito assim do povão mesmo. Ele era do povão. Ele andava na rua com camisão de dava algodão, calça, chapéu de palha. Então, e era assim. O que a Leopoldina mais amou nele foi isso. A simplicidade dele. Como ele era uma pessoa muito Amélia. simples. Sim. Diferente dos monarcas da Só Europa, que né? quando ele quis ser também monarca, ele era. Sim. Linha dura, né? Cruel. Né? Sim. O Chalaça lá, aquele amigo dele, que eu acho que é o ódio da Leopoldina, que a Amélia deu um corte, tipo, tchau pra ela. A Amélia, vamos falar dela, que ela é muito importante pra nossa história também. Uma coisa também. Pode falar, pessoal fala do Chalaça nessa parte da Amélia, mas eu tava estudando e eu vi que parece que eles tiveram uma boa relação, o Chalaça com a Amélia. Eu já estudei alguns documentos falando que não. Falaram que não. E aí eu vi, parece que quando Dom Pedro faleceu, o Chalaça até se aproximou mais da Amélia como, tipo, já que meu amigo morreu, se acontecer alguma coisa, que ela ficou sozinha, né? Ficou como secretário dela. Mas deu a volta por cima, né? Ela deu a volta por cima. Sim. Não querer se casar. Mas independente, é uma mulher independente, né? Bonita, né? Vamos lá. Ela é linda. Mas vamos lá. Mas a minha paixão é a Leopoldina. Eu acho que a Leopoldina, para concluir, ela faleceu em 1826. Foi uma morte muito triste. Foi, como ela teve a preservação do corpo dela foi de maneira péssima. Jogaram, a gente chamava que tem um nome para esse tipo de preservação. Teve um funeral. E ela ficou lá no convento da Ajuda, que depois teve que ser removido, porque tiraram o convento da Ajuda e derrubaram o morro. Ai, gente, cada coisa que acontece Sabia que no Rio o morro foi derrubado? Foi aterrado, mas o morro de uma igreja, a igreja histórica. Ela foi enterrada lá, tá? E foi uma morte muito triste. Até que a Domitila, a casa dela, foi totalmente... O povo começou O Dom Pedro, na situação, ele não estava, né? Ele veio correndo, né? Ele tinha ido ao sul do Brasil resolver aquela questão da província cisplatina, que se tornou depois o Uruguai, né? E aí, o que aconteceu? Quando ele estava no meio do caminho, ele recebeu a carta. E a Leopoldina se despediu dele, né? E ela perdoou ele. Nossa, ela perdoou ele. Antes de falecer, ela perdoou ele. Ela é fina. Ela fala assim, ela era uma monarca. Ela era realmente uma nobre. Ela era. Nobre de espírito. Coração, de espírito, sim. Eu falo que eu não perdoaria, eu falo assim, eu vou, mas você não vai ser feliz também. A gente começa a pôr. E ela é uma pessoa nobre. E a gente fala, será que era boba? Não, acho que ela era superior. Sim. Ela era realmente E o Dom Pedro, eu tenho certeza que ele sentiu.
Sentiu. O Chalace escreveu que quando ele recebeu a notícia da morte da Leopoldina, porque ela se despediu dele, quando ele estava no Rio, ela falou: Pedro, você vai pro Rio Grande do Sul hoje em dia, mas quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. E ela abraçou ele e dizem que ela deu um anel para ele com o L e o P entrelaçados, que era, né, do nome deles, e abraçou ele e eles choraram bastante, e aí ele foi viajar. E ela já estava um pouco adoecida, né? A Leopoldina, ela teve a vida inteira, ela teve muito problema de saúde, desde criança, sempre. E cada gravidez piorava mais, Nossa, debilitava muito, porque não dava tempo dela se recuperar. E os partos que tinha 12 horas segurando, não sei o quê. Gente, Uma coisa linda daquela mulher, gente. E eles não lavavam as mãos pra examinar a mulher na hora do parto. E puxava e que ia. E a Leopoldina escreveu uma vez que dilaceraram ela, cortaram ela todinha pra fazer o parto da criança. Pra voltar depois, se esperar cicatrizar. E taca agulha, e taca não sei o quê. Gente, eu falo, terror. Uma heroína, ela, acho que agora entrou no livro dos heróis e heroínas da Pátria. Da Pátria. Lá tem que entrar. Tem. É uma mulher fantástica. Tem um amigo meu que ele tem um canalzinho no Instagram, que é o Princesa Leopoldina. Ele segue você também. É. E quando eu falei que eu ia te entrevistar, ele ficou pirado. Eu acho que eu sei quem é. É o Araújo, lá de Nordeste. Ah, sim, então, sim. Meu eu amigo, gosto ele que me da apresentou dele. assim, maravilhoso. E ele ama a Leopoldina. E por causa dele, eu comecei a amar a Leopoldina. Por causa de você também. E do livro do Paulo Resulti. O Paulo Resulti é ótimo. Mas eu acho que ele trouxe de uma maneira bem didática. Sim, uma leitura fácil. Mas o seu, eu acho, não sei, eu tenho mais um carinho por você. Obrigada. Eu gosto muito do Paulo Resulti, claro. Mas eu acho que você coloca tanta emoção que obrigada. emociona. Fico muito feliz. O funeral da Princesa Leopoldina, eu tava lá quase chorando. Parecia que eu tava lá na hora dando... E ele fez o beijamão, né? Com o corpo dela já tava em estado de decomposição. Não, e ele fez o beijamão. Então, aí quando ele recebeu a notícia, eles se despediram, né? E aí quando ele tava chegando no Rio Grande do Sul, ele recebeu a carta da morte da Leopoldina. O Dom Pedro, ele era muito impulsivo. Ele era amor e ódio. Ele era 5 minutos, surtava, daqui a pouco ele já chorava. Eu coloquei lá no canal, ele tem o TDAH, né? Sim, ele tinha o TDAH também. Você viu que eu coloquei lá? Entendeu? Sim. E aí, quando ele recebeu a carta que ele leu, que a Leopoldina tinha falecido, o Chalace escreveu que ele começou a tremer e começou a arrancar os cabelos. Ui, perdão. E ele teve uma crise de epilepsia, provavelmente? Pode ter sido, né? Um começo de uma crise. Ele começou a arrancar os cabelos de não acreditar o que tinha acontecido. Que ele perdeu a grande aliada dele. A maior aliada dele. Da vida dele era a Leopoldina. E aí ele perdeu ela. E depois que ela faleceu, a popularidade dele só foi em declínio. E a Domitila teve que ficar um pouco escondida. Então, aí quando o povo ficou sabendo da morte da imperatriz... Foi um choque, né? Nossa, aí o povo... Os escravizados, principalmente, né? Sim, os escravizados. Era uma mulher que estava ali ajudando sempre. Ela tirava do dela, ela tirava das joias dela, que ela já não tinha. A Leopoldina morreu com muitas dívidas. Ela pegava muito dinheiro emprestado com a agiota. Só o filho dela, o Dom Pedro, que quitou, não foi? Foi, depois de muitos anos que conseguiram quitar a dívida dela. Ela faleceu com uma dívida imensa, e ninguém imagina isso, né? E aí, quando o Dom Pedro I chegou na corte, o povo tava... Sim. Gente, a imperatriz faleceu. Aí começaram... E quando a Leopoldina estava falecendo, ela teve uns lapsos, assim. Ela começou a falar coisas... Delírios, não foi? Delírios. E aí ela começou a falar que a Domitila tinha envenenado ela. Então, pro povo que já odiava a Domitila ouvir isso da Leopoldina... E a Caruda foi até lá, né? Então... Ela tentou... Peitou e a Caruda foi até lá. Ela foi até lá, né? Não deixaram ela ver. Não né? deixaram ela entrar. Dizem que uma marquesa... Caruda. Quem sabe o que ela queria falar pra Leopoldina naquele momento, né? Não é Caruda. Peituda, ela peitou, né? Sim, mas não deixaram ela entrar no quarto no momento. E aí depois o povo apedrejou a casa da Domitila. Ela teve que sair correndo. Dom Pedro soube. Ainda ficou com ela um tempinho depois, né? Ficou depois. Por incrível que pareça, após a morte da Leopoldina, o relacionamento deles começou a esfriar. Olha como são as coisas, né? Porque não tinha mais uma amante. Começou a esfriar e Dom Pedro já não chamava mais ela de titilha, já era seu senhor. Me chame de senhor. Já não era E ela já estava toda sem graça. Então. Com medo também, né? De perder. Sim, de perder o dela. Perdeu dela, porque... Aí eles tiveram várias brigas, muitas idas e vindas. Aquele amor acabou. Eu sei de um fato que eu vi no livro do Paulo Resulti, você também falando, que não deixaram a Domitila entrar lá no altar-mor, lá da igreja. Se Sim, isso foi no início do relacionamento deles. E ele foi transformar ela em camarista. Imagina se ele a amante do seu marido virar sua cama.
Sabe? E ele queimou o teatro. Queimou o teatro. Olha. Falaram, já que a Domitila tá sendo impedida de entrar no teatro, tá bom. Então pegou os figurinos de todos os atores e colocou fogo. Não, e fechou o teatro. Eu tenho TDAH. É uma impulsividade. Depois Ele você se arrepende. Ele ia lá e fazia. Sim. Mas tem uma coisa que o TDAH também é bom, Sabrina, que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Ele conseguiu a independência de uma pátria. Sim. Uma coragem foi o que impulsionou, né? Dizem que o TDAH Ele impressionou. jamais ele imaginou que ele ia. Não, era O impensável, dia do Fico, né? pra mim, imagina aquela imagem da Leopoldina com a Maria Glória no colinho. Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista. Tchau.